Como devo me aquecer antes da apresentação? Muitas dúvidas geram em torno disso. Eu passei por várias fases e hoje eu vou contar um pouquinho mais para vocês da minha experiência com os aquecimentos antes da apresentação e como você pode se aquecer para ficar com uma apresentação perfeita. Então tá, primeiro vamos esclarecer aqui que eu tô falando de contorção, tô falando de aéreo, né, de coisas que a gente vai usar a nossa flexibilidade. Quando eu comecei no circo, eu tinha muito medo de errar, né, aquelas coisas assim, não que hoje eu não tenha, mas hoje eu tenho menos medo de errar porque já sou profissional e tudo mais. Mas quando eu tava nas minhas primeiras apresentações, eu tinha muito medo de errar, muito medo de não conseguir fazer o truque, principalmente o truque de flexibilidade. Então eu achava que eu tinha que ficar uma hora e meia, sei lá, me aquecendo, quase tipo assim, uma aula, né, um treino. E eu ficava lá 1000 anos de espacate e precisava de muito tempo para me soltar. Porque o que acontece também no início é que minha flexibilidade não era tão natural. Então, às vezes, para eu chegar no meu ápice, eu precisava realmente ficar ali 1000 anos, 1000 séculos, forçando a coluna, forçando isso, forçando aquilo, forçando perna, para chegar na hora do número e eu realmente estar assim, né, no termo rasgada, realmente muito flexível, realmente fazer o truque. Isso era o que eu pensava e o que muita gente pensava também, que trabalhava com essa parte mais de flexibilidade. Com o tempo, eu fui entendendo que isso estava mais me prejudicando do que me ajudando. E aí eu vou contar pra vocês por quê. Antes de eu contar, não esquece e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que tem muito assunto aqui por vir, muitos vídeos, muitas dicas, muitas aulas. Então se inscreve no canal e ativa o sino. Vamos voltar aqui para o nosso tema. Cheguei à conclusão de que eu não podia ficar forçando tanto antes de entrar no palco. Porque, gente, você tá trabalhando ali para ficar mole, tá? Estamos falando de flexibilidade, contorção, aéreo, essas coisas onde a gente precisa usar extrema flexibilidade. Mas eu não posso ter feito um treino antes como se eu tivesse feito uma aula, assim, de uma hora e meia, achando que isso foi um aquecimento. Isso não foi um aquecimento. Aquecimento não é isso. Então eu pegava ali, ó, ficava me forçando. A hora que eu entrava em cena, muitas vezes eu não conseguia controlar o meu corpo, porque eu tava tão mole, junto com a adrenalina, junto com a insegurança e todas essas coisas, que eu acabava errando muitos truques, principalmente as coisas assim de equilíbrio, porque eu só fazia ali um passivo, eu só forçava, e eu não ativava também o meu corpo, eu não ativava as musculaturas, eu só ficava afrouxando tudo. E aí, na hora que chegava no palco, que eu tinha que fazer uma coisa onde eu precisava ter mais tônus, onde eu precisava ali estar firme, eu me ferrava. Ou assim, às vezes não errava, mas ficava toda balançando. Ou ia fazer uma coisa de força, no aéreo, por exemplo. Ficava toda frouxa. O que acontece também? A gente pode até se machucar, porque a gente não ativa, a gente só afrouxa, depois vai lá e pá, e quer fazer força. Então não era o aquecimento adequado. Ainda mais quando a gente tá na adrenalina que a gente tá apresentando. Cara, eu não sei se vocês já tiveram o prazer de estar no palco e apresentar assim, a adrenalina vem, a gente fica mais solto. Às vezes no treino a gente não consegue fazer uma coisa e na hora do palco a gente consegue fazer melhor, porque tem um monte de coisa envolvendo junto ali. Tem a adrenalina. Então eu pelo menos, particularmente, sinto que eu fico mais molinha quando eu tô em cena. Mesmo às vezes quando eu tô num dia que eu estou me sentindo dura. Estudando e pegando opiniões de profissionais da fisioterapia e coisa e tal, eu fui mudando a minha forma de aquecer. Muito também porque eu entrei pra GR depois, pra ginástica rítmica, e eu aprendi uma outra forma de treinar, já contei um pouco essa história para vocês, sobre como mudou ali a minha visão sobre as coisas, em relação a como eu tratava meu corpo, e nisso a minha flexibilidade ficou muito mais natural. Então eu não precisava mais ali ficar me matando uma hora, soltando tudo, para depois finalmente fazer o que eu queria. Foi ficando mais natural, que isso é o ideal, e é isso o que eu trabalho na minha metodologia. Tipo, eu não quero que meus alunos tenham que ficar se aquecendo 1h30,
para conseguir sentir que estão ali no ponto. E a gente pega esse aquecimento, joga fora, esse aquecimento de 1 hora e meia, e vai rever isso. Foi quando eu comecei a entender como eu deveria me aquecer, soltando tudo, fazendo muitas rotações, girando cada partezinha, pegando ali a parte da articulação, depois levando para a parte muscular, e fui fazendo coisas muito ativas no aquecimento também. Se você quer que eu faça um vídeo para isso, na prática, comenta aqui embaixo que a gente pode fazer assim um treininho ou demonstrando alguns movimentos, algumas coisas que você pode fazer antes da sua apresentação para estar bem aquecido e para estar bem ativado também antes de entrar no palco. Então você não deve chegar, por exemplo, assim, você tá com um truque que você tá inseguro, vamos botar uma puxada de perna. E você tá insegura porque a sua perna não vem muito e tal. Nada vai adiantar você ficar abrindo trocentos espacates no chão, puxando, antes de entrar lá. Às vezes quando chegar lá, o seu corpo vai fazer o oposto. Ele vai querer defender, porque você já judiou tanto dele, por exemplo. Vamos supor também que você só puxou a perna que você puxa no aéreo, que você puxa lá em cima. E você ficou lá no aquecimento só nela, tá ficando toda torta, né? E a outra negligenciando, deixando pra lá. Aí chega na hora, o negócio às vezes até vai, por causa da adrenalina. Quando você sai dali, você vai sentir as consequências. Porque na hora que o corpo esfria e tudo mais, né? A gente volta ali pro normal, é a hora que o corpo fala: oi, querida, tudo bem? Olha aqui o que você fez comigo. Então tem que tomar cuidado com isso. Agora vamos para um truque assim, vamos supor que a gente tá fazendo uma coisa de coluna no chão ali, a gente vai fazer um truque que envolva a coluna. Aí eu vou ficar lá lascando a minha coluna, aí ela tem que ficar mole, forçando a beça como se eu estivesse num treino. Aí vai chegar na hora, o negócio até vai, a maioria das vezes ele não vai assim, muitas vezes ele pode retrair, mas ele também pode acabar indo por causa da emoção do momento. Aí na hora que termina, meu amor, a apresentação, socorro. Eu vou contar pra vocês uma história bem rápida aqui, que eu lembrei agora. Uma merda que eu fiz, que eu já fiz muita merda, tá, gente? Por isso que hoje eu venho falar pra vocês, aconselhar vocês a não fazerem igual, porque eu aprendi com os meus erros. Então, hoje eu posso falar pra vocês, os meus alunos, não façam isso. Hoje eu não tomo remédio, não tomo relaxante. Eu já tive uma época que eu trabalhava e fazia escola de circo, e nisso, pra aguentar, meu amor, essa rotina, eu tomava várias vezes relaxante muscular pra conseguir estar bem pro número. Nessa época eu também não tinha dinheiro, não tinha condições de ficar me acompanhando no físio, essas coisas assim. Então tudo isso faz diferença. Pra onde eu recorria? Pro relaxante. Péssimo, tem. E uma vez eu fui fazer uma apresentação no casamento da minha prima de contorção. E eu estava me sentindo muito péssima, muito dura, toda contraída. E aí eu tomei um relaxante muscular, gente, veja bem. Aí não funcionou, não fiquei assim mole. Eu falei, gente, não vai ter jeito. Eu tomei, eu não lembro se foram 2 ou se foram 3, tá? Eu não lembro, tomara que tenha sido 2. E era o Torcilax, alguma coisa assim, um desses forte, Tandrilax, Torcilax, uma coisa assim. Aí eu fui na apresentação, nossa, eu estava molinha, fiz todas as coisas sem problema, sem dificuldade. Chegou no outro dia, ok, eu tava em São Paulo, lá onde minha família mora, fui andar de skate, encontrar os amigos para relembrar os velhos tempos e andei de skate. E o que acontece? O skate é uma atividade de impacto, isso foi no dia seguinte. Atividade de impacto lá e tô na minha lombar. Quando passou todo o efeito do remédio, quando o meu corpo deu aquele oi querida, eu não conseguia nem fazer isso aqui ó pra frente. A minha lombar tava destruída, eu destruí a minha lombar, deixando ela toda mole, toda contorcida e no outro dia lascando-lhe um impacto ali nela. Então, gente, são coisas que não se deve. Depois eu me recuperei, claro, fiz tudo bonitinho, tive aquele período duro que eu não conseguia fazer nada durante um bom tempo, mais de um mês até, não conseguia fazer nada com a minha coluna. E depois, com o tratamento, dando tempo ao tempo, obviamente voltou ao normal, fortaleci, trabalhei isso. Então são coisas que não se devem fazer, não tomem remédio, tá? Se você está se sentindo duro, se você não está conseguindo se sentir aquecida, vê a forma que você está fazendo isso, vê como você está se aquecendo, tá? Mas não apele para esse tipo de coisa, não deixe sua rotina virar
uma questão de você ter que tomar remédio para conseguir trabalhar e para conseguir treinar, tá? Isso é ruim, não é saudável. Então a melhor forma de você se aquecer antes da apresentação é você trabalhando bastante mobilidade, bastante girando bem, ficar um tempão ali, sabe? Girando, fazendo ondas. Claro, você pode dar aquela empurradinha, pode fazer dinâmico, pode fazer chute, pode empurrar, fazer ponte, mas aquelas coisas assim, simples, que você faria para se aquecer quando você vai iniciar um treino. E não uma coisa que você vai se esforçar horrores antes de entrar no palco. Caso você faça algum truque na apresentação que seja muito difícil para você ainda e você precisa se forçar, você sente a necessidade de forçar muito para conseguir fazer esse truque, é melhor você se aquecer bem e tentar fazer algumas vezes esse truque antes da apresentação. Assim, só para desencargo de consciência. Mesmo que ele não saia assim perfeito na hora, porque ele só vai fazer parte do aquecimento, entendeu? Eu fazia isso com algumas coisas. Por exemplo, eu não sei se meu queixinho tá ótimo hoje, eu vou ter que fazer um queixinho com a perna esticada na hora da apresentação. Claro que eu tô colocando um exemplo assim avançado, porque seria uma coisa que eu estou explicando da minha experiência. Eu fazia um queixinho normal, básico, né? Claro que queixinho não é básico, mas um queixinho básico, que seria básico para avançado. Só lançou as pernas ali, fica um pouquinho, respira, sente como tá a coluna. Na hora da apresentação, eu vou esticar a perna. Mesma coisa pode ser pra ponte. Eu estico a perna na ponte. Na hora, eu faço uma pontezinha normal, sem forçar muito. Na hora da apresentação, eu faço a ponte XY, que é o ápice. Então, entende essa diferença das duas coisas? Você pode usar isso também para se sentir mais seguro, para se aquecer, mas não precisa ficar se estrupiando antes, 1 hora. Senão imagina você fazendo uma temporada de 5 meses. Imagina assim, você bem profissional, pegou um trabalho assim num navio top, você se apresenta 2 vezes por dia durante 5 meses, com um dia só de folga, de day off. Pensa aí nesse cenário aí do futuro. Como seria se você... Outra que tem trabalho que você nem tem esse tempo todo pra se aquecer. Tipo, você tem que se maquiar, se aquecer, se trocar em 1 hora. A gente vai pegando aí esse time de que a gente precisa fazer as coisas num curto prazo e nesse curto prazo a gente precisa ter ali tudo eficiente. A gente precisa ter uma maquiagem eficiente, a gente precisa ter um aquecimento eficiente, para na hora que a gente entrar no palco a gente não se machucar. Como aquecer antes da apresentação? Fazendo um aquecimento básico, eficiente, com muita mobilidade, com muita ativação e aquele alongamento, coisa de leve, realmente só para aquecer, só para preparar o corpo. Tentem fazer um número, uma apresentação que esteja muito na base, que esteja muito confortável, né? Claro que não vai ser nunca 100% confortável, porque a gente fica nervoso, porque às vezes aquele truque, mesmo a gente tendo feito 1000 vezes, nunca tendo errado, na hora do palco é possível que erre. Realidade, né? Nós somos humanos. Mas faça um número onde você não precise ficar estrupiando seu corpo antes no aquecimento para conseguir fazer esse truque sair. Às vezes é melhor você ter esse truque mais na base, ter um corpo mais preparado para depois botar na sua apresentação. Então é isso, gente. Dei essas dicas aqui na teoria, mas comenta aqui se vocês querem que eu faça um vídeo fazendo isso na prática. A gente vai fazer um aquecimento pré-apresentação. Até quando você for se apresentar, você pode até colocar no celular e fazer, né? Dependendo do número que você for fazer. Se for contorção, se for um aéreo com bastante flexibilidade, vai te ajudar. Mas lembrando que não vai ser um aquecimento para você que precisa ter uma coisa, por exemplo, uma parada de mão toda durinha. Aí não vai estar te ajudando muito. E esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui, curte, diz o que você achou, diz se você é essa pessoa aí que ficava 1 hora, 1h30 se estrupiando toda antes da apresentação, como eu fazia antigamente, ou se você fica tomando remédio, que aí eu vou lá nos comentários responder e te puxar a orelha, porque não deve fazer isso. Se tomou uma vez na vida, tá na morte, tudo bem, não vamos julgar, normal, mas ficar tomando sempre, virar um dependente, isso aí significa que tem alguma coisa errada que precisa ser ajustado. Então é isso por hoje.
Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Até mais.